Bom dia, meus preclaros colegas. Bom dia pra mim, né, que tô gravando aqui agora cedo. Mas, a depender do horário que você tá vendo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá, tá? Olhem só, no vídeo anterior, nós tratamos dos princípios pertinentes à ação penal. Vimos lá os princípios comuns da ação penal pública e da ação penal privada. E depois passamos a estudar os vídeos em relação a cada princípio específico, só da ação penal pública e só da ação penal privada. Nesse vídeo de hoje, o que eu quero comentar com vocês, o que eu quero trabalhar com vocês é sobre dois institutos. O primeiro, da denominada representação e depois da requisição. Então, nesse vídeo, que hora começo a tratar de dois institutos em relação à ação penal, mais precisamente o Instituto da Representação e posteriormente o Instituto da Requisição, tá? Então no item anterior, vocês anotaram no caderno de vocês e tem 8 que a gente estava tratando dos princípios. Então mudem um pouco o tema agora, anotem aí por gentileza, item 9, representação do ofendido. Item 9, representação do ofendido. É o tema que a gente passa a tratar a partir de agora. E primeiramente, a gente tem que trazer a ideia geral do que é representação. Nós temos que conceituar o que é uma representação. Não sei se vocês se recordam, quando nós estávamos tratando lá da classificação da ação penal, eu falei com vocês que na ação penal pública condicionada, o Estado age através do Ministério Público. É o Ministério Público o titular da ação penal. Entretanto, para que o Estado haja através do Ministério Público, para que o Estado haja na persecução penal, é imprescindível a manifestação de vontade do ofendido. Ou, se este ofendido não tiver capacidade para tanto, de seu representante legal. E é aqui que se está a denominada representação. Alguns fatos criminosos, o Código Penal ou Legislação Penal Especial, estabelece que o Estado só pode agir na persecução penal se houver essa manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal, razão pela qual a vítima ou seu representante legal tem o quê? Tem que representar para que aí sim o Estado possa para que assim o Estado possa fazer a persecução penal. Imagine, por exemplo, o crime de lesão corporal leve. Imagine, por exemplo, o crime de lesão corporal culposa. Todos esses dois crimes, com o advento da Lei 9.099, passaram a ser de ação penal pública condicionada. Então, suponha o seguinte, você está lá discutindo com seu vizinho foi lá e te deu um soco no rosto, ok? Ele foi lá e te deu um soco no rosto, lhe causando lesão corporal leve. O Estado, neste caso, só pode agir, só pode perseguir para aplicar a lei penal neste caso, se você, vítima, autorizar. E você, vítima, autoriza através do Instituto da Representação. Então entendam, senhores, que representação nada mais é do que a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal no sentido de autorizar a persecução penal, sendo aplicável nos casos de crimes de ação penal pública condicionada. É aqui que se inclui a denominada representação. Agora, essa representação vigora aqui uma certa informalidade de acordo com a doutrina. Aonde eu quero chegar? Deixa eu pegar a folha aqui, ó. Imagina essa folha de papel aqui, tá? Tem uma folha de papel. Aí você tomou esse soco, perfeito? Essa representação exige um formalismo especial. É necessário que você vá à delegacia. Lá na delegacia, pega uma folha aqui e lá esteja escrito representação em caixa alta, Arial 12, negrito, e aí começa a coletar seus dados e ao final pede para você assinar representando contra a vítima? Não, senhores.
Apesar disso ser a praxe, apesar de ocorrer isso muitas das vezes, aqui vigora o que se chama de informalidade na representação. Isso significa que qualquer espécie de manifestação de vontade que leve a crer que a vítima quer que ocorra a persecução penal entende-se como sendo uma representação. Não precisa ser um documento formal, devidamente feito, aonde a vítima assina necessariamente. Isso é uma representação. Isso é sim uma representação, mas não precisa ser necessariamente através deste documento formal. A doutrina e jurisprudência é muito tranquila em relação a isso, quando fala que um simples boletim de ocorrência já é uma representação. Principalmente hoje, senhores, infelizmente, a gente demora 2, 3 horas para fazer um boletim de ocorrência. Se a gente demora 2, 3 horas para fazer um boletim de ocorrência, ora, é óbvio que se eu estou perdendo, entre aspas, o meu tempo fazendo esse procedimento, por óbvio que eu quero que o Estado haja para realizar a persecução penal naquele caso em concreto. Antes da novidade legislativa, em se tratando de crimes sexuais de 2018, salvo melhor juízo, em que os crimes sexuais passou a ser de ação penal pública incondicionada, a regra, não é mais não, tá? Mas só para te dar um exemplo. A regra era que os crimes praticados contra a dignidade sexual era de ação penal pública condicionada. Olha que merda. Era de ação penal pública condicionada. Necessitava, portanto, do consentimento da vítima para que o Estado possa realizar a persecução penal. Então, você foi vítima de um estupro. Você vai até o IML, faz aquele constrangimento todo de abrir as pernas para o médico do IML, para que o médico ali possa aferir se teve ou não essa conjunção carnal, e você não assina nenhum documento dizendo que aquilo dali é uma representação. Ora, senhores, isso por si só já é um constrangimento para qualquer cidadão se submeter a um exame como tal. E esse exame como tal, por óbvio, faz com que essa pessoa deixe entender que o quê? Que está realizando sua representação. Então se entendia que assim, o simples participar desse exame constrangedor para essa respectiva pessoa caracterizava uma representação, mesmo que nada estivesse escrito, mesmo que nada estivesse lavrado em documento formal. Então saibam que, em se tratando de representação, vigora o que se chama de informalidade, não necessitando, portanto, que seja realizado por um documento formal, bastando que ocorra elementos suficientes, concretos, que façam crer que a vítima quer a persecução penal. Na prática, senhor, você, por exemplo, delegado de polícia, é óbvio que se a vítima for lá, você vai pegar um papel, vai fazer isso por escrito para que evite eventuais problemas futuros. Mas, sob o aspecto técnico, isso não se mostra necessário. Então, nós já sabemos o que é representação, qual seja manifestação da vítima para que o Estado possa realizar a persecução penal nos crimes de ação penal pública condicionada, e já sabemos também que essa representação pode se dar por qualquer meio, não havendo necessariamente uma formalidade que é requisito essencial dessa representação. Lá do outro, senhores, por óbvio, que só há que se falar em representação se o crime tiver uma vítima determinada. O Estado só pode exigir representação para realizar a persecução penal se esse fato criminoso tiver uma vítima determinada. Se for vítimas indeterminadas, não há que se falar na necessidade de representação. Se foi vítima de um estelionato, estelionato hoje é crime de ação penal pública condicionada. Perfeito, aí não há problema. Eu tenho uma vítima determinada e preciso que essa vítima determinada realize a representação para que o Estado possa punir o autor daquela persecução penal. Agora, o crime é de tráfico ilícito entorpecente. Quem que é a vítima nesse caso? A vítima é indeterminada. Se a vítima é indeterminada, por óbvio que o ordenamento jurídico não pode exigir representação para que o Estado possa realizar
a persecução penal. Então entende sob o aspecto doutrinário que só há que se falar na exigência de representação em se tratando de fato criminoso cuja vítima é determinada. Se for vítimas indeterminadas, o crime seria de ação penal pública incondicionada. Isso que eu estou falando com vocês agora pode até parecer algo bobo, pode até parecer algo que não tem muita importância prática, mas se você tiver aí, abre o Código Penal fazendo o favor e dá uma lidinha lá no artigo 154b do Código Penal. Pega o código de vocês, estou até esperando. Vê lá no artigo 154b do Código Penal de vocês. Olha o que lá está dito, ó. Nos crimes definidos no artigo 154A, somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de quaisquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal ou municípios, ou contra empresas concessionárias de serviços públicos. Então, o 154B, ele está dizendo o seguinte, ó, tá vendo o delito lá do 154A? O delito do 154A, em regra, é crime de ação penal pública condicionado. Depende, portanto, da anuência da vítima. Só com a anuência da vítima é que o Estado pode agir, salvo se foi cometido contra quem? Contra a administração pública direta, indireta ou contra concessionário de serviço público. Até aqui, tranquilo. Vai lá agora no 154A. Olha o que diz o 154A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Não sei se vocês se recordam, esse dispositivo foi acrescentado no Código Penal lá para aquele caso daquela atriz, aquela Carolina Dickmann, que parece que, não sei se ela, eu não lembro direitinho como é que era o caso, tá? Mas eu acho que ela deixou o notebook dela para consertar, conseguiram ali fotos íntimas dela, através de quê? De violação de dispositivo informático no computador dela, óbvio, sem autorização, e utilizaram essas fotos para fim de extorquí-la. Ou seja, com o fim de obter vantagem ilícita. Falaram, ó, se você não me pagar tanto, eu vou publicar essas fotos na rede social. Imagine que não tivesse a extorsão ali, só tivesse a violação do dispositivo, aqui encerra o tipo penal. Eu violei dispositivo informático de terceiro para obter ali violação ao mecanismo de segurança. Aqui eu tenho vítima determinada. No 154A caput, eu tenho o proprietário do computador, eu tenho ali a pessoa no qual foi violado essa intimidade. Agora, o problema está no parágrafo 1º, porque olha o que diz o parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Puta que pariu. Quando você pega o parágrafo 1º, você está dizendo o seguinte, que na mesma pena do 154A, as pessoas que vendem esses dispositivos que servem para violar essa intimidade de terceiros, também comete o crime de invasão de dispositivo informático. Só que eu pergunto para vocês, você está lá na sua casa, você é um hacker, e você lá faz algum programa, eu não sei não, que eu sou uma anta nesse negócio de computador, tá? Mas você ali cria algum dispositivo, cria algum vírus, não sei nem como é que faz essa porra não, e vende esse vírus para um terceiro, para que esse terceiro possa, utilizando-se desse mecanismo, invadir dispositivo informático de terceiro. Cadê a vítima determinada desse fato? Quem é a vítima determinada da pessoa que está apenas vendendo esse dispositivo para o terceiro?
Não tem vítima determinada. E a porra do artigo 154b falou que os crimes do 154A dependem de representação. Quem é que vai realizar a representação na hipótese do parágrafo 1º, já que a vítima aqui é indeterminada? Eu acabei de estabelecer uma premissa com vocês sobre o quê? Só há que se falar em representação se houver vítima determinada. Aí vem autorização, vem legislação nova e diz aqui, eventualmente, que num crime onde existe vítimas indeterminadas depende de representação. Aí eu pergunto, representação de quem? Representação de toda a sociedade? Representação de toda a comunidade? Não tem como realizar essa representação na hipótese do parágrafo 1º. Aí o que a doutrina tem feito de forma sistemática? Tá? Tem autores que pensam de forma distinta. Por exemplo, você pega o professor Nutt diz que o parágrafo 1º é um crime que está estabelecido no Código Penal, mas não tem como punir. Por que não tem como punir? Porque o artigo 154b falou que depende de representação. Se aqui é vítima indeterminada, não tem como dar representação. Se não tem como dar representação, não tem como punir essa pessoa. Entretanto, a maioria da doutrina entende de forma diversa. Ela faz uma interpretação sistemática do artigo 154b nos seguintes termos. Só há que se falar em representação se a vítima for determinada, ou seja, no 154a. Em se tratando do parágrafo 1º, a vítima é indeterminada. E por ser a vítima indeterminada, não há que se falar, não há que se exigir em representação. Razão pela qual o crime descrito no artigo 154A, parágrafo 1º, é um crime de ação penal pública incondicionada. Daí a importância, senhores, em você entender que para que se exija a representação, necessariamente tem que ter uma vítima determinada. E foi com base nesse raciocínio que a doutrina consegue punir alguém que infringe apenas o parágrafo 1º do artigo 154A. Tá? Diante dessas informações, vamos fazer algumas anotações do caderno de vocês em relação a, primeiramente, o conceito do Instituto da Representação. Anotem aí, fazendo favor. Vocês já até anotaram. Item 9. Representação do ofendido. Aí põe abaixo assim, 9.1. Conceito. 9. Representação do ofendido. 9.1. Conceito. Escrevam à frente. Em se tratando de crimes de ação penal pública condicionada, em se tratando de crimes de ação penal pública condicionada, é imprescindível para a persecução penal, a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal. A manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal. Dando-se o nome a essa manifestação, de representação. Dando-se o nome a essa manifestação de representação. Outro parágrafo. Quanto à representação, vigora a regra da informalidade. Ou seja, não é necessário um documento formal e escrito para se aferir a representação. Não é necessário um documento formal e escrito para se aferir a representação. Bastando elementos concretos no sentido da vítima
manifestar seu interesse na punição. Como, por exemplo, boletins de ocorrência. Como, por exemplo, boletins de ocorrência. Ponto parágrafo. Só há que se exigir a representação, nos crimes com vítima determinada, já que nos crimes com vítimas indeterminadas, não se mostra possível a realização da representação. Até aqui, beleza. Vamos para o tópico agora 9.2, natureza jurídica da representação. Tópico 9.2, natureza jurídica da representação. Eu até já falei isso com vocês quando nós estávamos falando lá das condições da ação penal, que o quê? Em regra, a representação funciona como uma condição específica da ação penal, uma condição de procedibilidade. Por quê? Porque o Ministério Público só pode atuar, o delegado de polícia só pode atuar no sentido de investigar aquela infração se houver a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal. Portanto, para que o Estado possa iniciar a persecução penal, é imprescindível que ocorra a representação. Então, regra geral, a representação funciona como o quê? Como uma condição especial da ação penal, como uma condição de procedibilidade. Tá? Esta, a princípio, é a natureza jurídica da ação penal, condição de procedibilidade. Entretanto, senhores, não raro, às vezes, é possível que um crime que até então era de ação penal pública incondicionada, ou seja, que não necessitava do consentimento da vítima, passe a ser de ação penal pública condicionada. Vou repetir. Não é raro, e muitas das vezes isso ocorre, que um tipo penal é de ação penal pública incondicionada. Mas ocorre o quê? Uma alteração legislativa. E essa alteração legislativa faz com que aquele crime que até então era de ação penal pública incondicionada, ou seja, não se exigia representação, agora dependa de representação. E imaginem vocês a seguinte hipótese. O crime era de ação penal pública incondicionada, o Estado já tinha agido, já tinha oferecido denúncia, o Ministério Público, e a ação esteja em curso. Aí a ação está em curso, tem uma novidade legislativa e fala o seguinte, ó, tá vendo esse fato criminoso aí? Esse fato criminoso agora passa a ser um crime de ação penal pública condicionada, no qual depende de representação. E aí surge a grande problemática no âmbito deste instituto. Por quê? A partir desse momento, é necessário ou não realizar a representação? É necessário ou não? É imprescindível ou não? Para que continue a ação penal, que se colha a manifestação da vítima, no sentido de que ela quer de fato continuar na persecução penal. Entenda o seguinte, se o fato nem investigado era ainda, não há dúvida, é condição da ação penal e depende de representação da vítima. A dúvida que existe é, o fato já está sendo investigado, já houve inclusive denúncia, a ação está tramitando e muda a lei e passa a exigir representação. E aí surge aquela grande problemática, precisa da representação ou não precisa? Vou te dar um exemplo prático, Já até dei isso para vocês. A Lei 9.099, Lei do Juizado Especial, o que ela fez? Nos crimes de lesão corporal leve e nos crimes de lesão corporal culposa, o crime era de ação penal pública incondicionada. Então não precisava da manifestação da vítima. Aí suponha, está o processo tramitando, independente da manifestação da vítima.
tá? Aí veio a Lei 9.099 e falou o seguinte: agora depende de representação. Mas a Lei 9.099 ela foi clara porque ela incluiu em dispositivo o seguinte termo, ó, na ou no crime de lesão corporal leve ou no crime de lesão corporal culposa, em que a ação já esteja em andamento, deve-se notificar a vítima para que ela, no prazo de 30 dias, ofereça a representação. Então, aqui, senhores, a lei foi clara ao dizer que é necessário o consentimento da vítima. E a representação, que em regra é o quê? É uma condição específica da ação penal, é uma condição de procedibilidade, nesta hipótese passou a ser o quê? Uma condição de prosseguibilidade. Não é mais uma condição de procedibilidade, é uma condição de prosseguibilidade, porque a ação já está em curso e eu preciso da representação para que o processo continue seu curso regular. Mas o grande problema é que algumas normas não têm isso de forma expressa. Altera-se apenas a natureza jurídica da ação penal e nada se fala se requer a representação ou não. Quer ver um exemplo aqui para vocês do dia a dia que vai gerar grande problemática? Abram aí o código de vocês lá no artigo 171. Todo mundo sabe o que é o artigo 171, legítimo estelionato, ok? E aí vai nos vários parágrafos, nos vários incisos do artigo 171 e vai tratando das várias espécies de estelionato. Vai, por gentileza, no parágrafo 5º. E olha o que o parágrafo 5º está dizendo. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for, inciso primeiro, administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Isso foi incluído, esse parágrafo 5º foi incluído no nosso Código Penal pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, finalzinho do ano passado. Antes, o estelionato era o quê? Um crime de ação penal pública incondicionada. O estelionato, portanto, era um crime de ação penal pública incondicionada. A partir do dia 24 de 2 de 2019, ele passou a depender de representação. Hoje, portanto, o estelionato é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Qual que é o problema? A minha ação já tinha início. O Ministério Público já estava lá escutando, já estava lá na AIJ, na audiência de instrução e julgamento. Já tinha denúncia, já foi recebida a denúncia, já foi designada a audiência de instrução e julgamento, e aí veio a lei e disse, ó, a partir de agora, o crime é de ação penal pública condicionada. Nestas hipóteses é que vai surgir o problema. Porque vocês vão entender comigo. Vai ter parte da doutrina que vai passar a dizer o seguinte, ó, se a ação já está em curso, e se quando do protocolo da ação não se exigir a representação, eu tenho um ato jurídico perfeito. E se eu tenho um ato jurídico perfeito, não é mais necessário a representação da vítima. Ou seja, só vai ser necessário a representação da vítima para fatos que ainda não estão sendo investigados. Agora, particularmente, não entendo dessa forma. Particularmente entendo que é uma nova lei processual, mas essa nova lei processual, ela tem vários institutos de direito material. E se ela tem vários institutos de direito material, ela tem que retroagir. Ela tem que retroagir no sentido de beneficiar o acusado. Razão pela qual, senhores, é aquilo que nós trabalhamos lá no início das nossas aulas, tá? Lei processual que, lembra? Nós temos lei processual tecnicamente, mas temos lei processual que, na verdade, tem natureza jurídica de direito material. É o nosso exemplo aqui. Porque ele traz institutos benéficos ao acusado. Razão pela qual, para mim, na minha modesta opinião, se a ação penal já está em curso, deve-se notificar a vítima para que ela realize a representação no prazo decadencial de até 6 meses a contar do recebimento da notificação para realizar a representação. Se o meu entendimento for o que for seguido pela doutrina e pela jurisprudência,
A representação, nesse caso, não tem mais natureza jurídica para esses processos em curso de condição de procedibilidade. Tem condição o quê? Condição de prosseguibilidade. Ou seja, o processo já está em curso, mas para ele prosseguir, eu preciso da representação para que ele possa chegar ao seu final. Então, senhores, quanto à natureza jurídica da representação, entendam, em regra, ela é uma condição específica da ação penal. Ela é uma condição de procedibilidade, porque eu dependo dessa anuência para que o processo tenha em curso. Entretanto, se a representação for exigida apenas após o curso do processo, ela passa a ter natureza jurídica de quê? De condição de prosseguibilidade, porque eu dependo dessa anuência para que o processo continue a tramitar. Ok? Vamos anotar isso aí por gentileza. Item 9.2. Item 9.2, natureza jurídica. Coloquei item 9.2, natureza jurídica. Ponto parágrafo. Regra geral, a representação possui natureza jurídica de condição específica da ação penal, ou seja, condição de procedibilidade, pois é imprescindível para que o Estado possa iniciar o processo penal. Ponto parágrafo. Entretanto, excepcionalmente, a representação passa a ser exigida no curso do processo já em andamento. Excepcionalmente, a representação passa a ser exigida no curso do processo já em andamento. Razão pela qual, nessa hipótese, passa a possuir a natureza jurídica, de condição de prosseguibilidade. Ok? Perfeito. Anote por gentileza agora item 9.3, retratação da representação. 9.3, retratação da representação. O que é isso? Pode, não pode? Como é que ela é feita? Retratar nada mais é do que voltar atrás. Retratar nada mais é do que desdizer o que foi dito. Lembra do nosso exemplo lá que eu comecei a aula? Eu falei o seguinte, você começou a brigar com seu vizinho. Aí seu vizinho ali, diante daquela discussão acalorada, foi lá e te deu um soco no rosto. Esse soco no rosto configurou uma lesão corporal leve. Se é lesão corporal leve, é crime de ação penal pública condicionado. Eu preciso da sua anuência, preciso da sua representação para que o Estado possa punir esse indivíduo. Aí você foi lá e fez a representação. Aí você chegou em casa com um ânimo mais calmo, conversou com a patroa falou, poxa, o cara é nosso vizinho aqui, nós encontramos com ele todo santo dia, nossos filhos aqui brincam com ele toda semana, bate bola aqui na rua, soltam pipa, joga videogame, joga não sei o que lá. Vamos mexer com esse negócio não? Eu sei que você já foi lá, já fez o boletim de ocorrência,
mas vai lá e retira essa queixa, entre aspas, tá? Porque isso é um nome técnico vulgar, retirar a queixa. Vai lá e retrata. Vai lá e faz o quê? Uma retratação da representação. É possível fazer isso? Ou seja, o sujeito foi lá e fez a representação, mas ele não quer mais que aquela ação penal seja proposta. Ele chega lá e fala, ó, tá vendo aquela representação? Eu estou retirando aquela representação, eu estou voltando atrás, eu estou retratando daquela representação. Pode ser feito isso, senhores? Pode. O Código de Processo Penal, mais precisamente em seu artigo 25, vou até pegar aqui para eu ler com vocês, ele autoriza a retratação da representação. Olha o que diz o artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Ele está dizendo, ó, depois de oferecida a denúncia, a representação é irretratável. Interpretando-se ao contrário o senso, o que a gente conclui? Se for antes do oferecimento da denúncia, eu posso realizar a retratação. Então, a retratação é possível? Sim. Só tomem cuidado que ela tem um prazo para ser feita. E qual o prazo para ser feito? Antes do oferecimento da denúncia. Depois do oferecimento da denúncia, o artigo 25 fala que não pode. Tomem cuidado na prova, tomem cuidado na porra da prova, porque eles dizem o seguinte, ó, a retratação da representação é possível até o recebimento da denúncia. Isso tá certo? Não, não tá certo. O código não falou que é no recebimento da denúncia. O código falou que é até o oferecimento da denúncia, ok? Então tomem cuidado que tem essas pegadinhas de prova que ele fala que pode ser feito até o recebimento. Não, não é até o recebimento. É até o quê? É até o oferecimento da denúncia. Tranquilo? Então eu posso chegar lá e me retratar, posso retirar aquela representação e assim eu posso fazer até o oferecimento da denúncia. Agora imagine essa seguinte hipótese. O cara voltou para casa, foi lá, fez a representação, voltou lá no outro dia, desfez, retratou da representação, aí ele voltou para casa de novo e falou o seguinte, pelo amor de Deus, por que eu fiz isso? Quem bate uma vez, bate duas vezes. Então eu preciso punir esse sujeito, através do Estado, obviamente, para que esse sujeito não faça isso novamente. Aí o que nós temos aqui? É possível a retratação da retratação. É possível que eu chegue lá, falo que não quero mais que o Estado puna aquele sujeito, e depois volto lá e falo, ó, tá vendo o que eu falei anteriormente, ontem, que eu pedi para retirar a retratação? Eu estou desdizendo de novo, eu quero que aí você continue com a ação penal, que você continue com a persecução penal. Ou seja, é o cara mais louco que tem. O cara não sabe o que quer da vida. Ele vai lá, diz que quer representar, faz a representação. Ele volta lá, fala que não quer mais. Aí depois ele volta de novo e fala que quer de novo fazer a representação. É possível retratação da retratação? Sim, é perfeitamente possível. Só tem um detalhe. Ela só pode ser feita dentro do prazo decadencial de 6 meses. Nós vamos ver mais à frente as causas de extinção de punibilidade. Uma das causas de extinção de punibilidade é a decadência. O que é decadência? Decadência significa o período de tempo em que o sujeito tem que fazer a representação ou tem que fazer a queixa-crime nos crimes de ação penal pública privada. A representação, senhores, ela tem que ser feita no prazo de até 6 meses a contar do conhecimento da autoria do fato criminoso. Então, olhem, eu até posso me retratar da retratação, mas eu tenho que fazer isso no prazo de 6 meses. Por quê? Porque ultrapassado o prazo de 6 meses, não há mais que se falar na possibilidade de realizar uma representação, que é o caso, porque já extinguiu-se a punibilidade, tá? Então, o que nós vimos até aqui? É possível me retratar e é possível me retratar da retratação. Não há problema nenhum, desde que eu faça dentro do prazo de 6 meses.
Eu só gostaria de fazer uma observação com vocês em relação a essa retratação da representação lá na Lei Maria da Penha. Porque lá tem uma observação, tem algumas peculiaridades do que eu aqui disse até então. O que eu disse aqui até então? É possível representar e é possível voltar atrás, desde que seja feito até o oferecimento da denúncia. É possível eu me retratar e depois me retratar da retratação, desde que o faça no prazo de 6 meses. Só que na Lei Maria da Penha, peguem aí por gentileza o código de vocês, mais precisamente a Lei 11.340, e abram lá o artigo 16, porque ele tem algumas peculiaridades no que pertine à retratação da representação. Olha o que diz o artigo 16, eu vou ler aqui para vocês, ó. Pausa aí, vai lá e pega a porra do seu código, dá que você é preguiçoso. E abra o artigo 16. Em se tratando de crime que envolva violência doméstica, e sendo o crime de ação penal pública condicionada, só se admite renúncia à representação perante o juiz em audiência designada para tal finalidade, antes do recebimento da denúncia. Vou ler novamente. Em se tratando de crime que envolva violência doméstica e sendo o crime de ação penal pública condicionada, só se admite renúncia à representação perante o juiz em audiência designada para tal finalidade, antes do recebimento da denúncia. Pera aí só um pouquinho, deixa eu liberar minha cachorra aqui, que ela tá berrando aqui. Vai lá, tenta. Voltei. Algumas observações se mostra cabível no caso da Lei Maria da Penha com base no artigo 16. Primeira coisa, vocês podem estar pensando, porra, professor, mas em todo o telejornal que eu vejo, eles falam que o crime lá da Maria da Penha é de ação penal pública incondicionado. Inclusive o Supremo decidiu isso. Tomem cuidado, ó. O crime de lesão corporal é de ação penal pública incondicionada. Seja leve, seja culposa. O que o Supremo diz, culposa não, desculpa, lesão corporal leve. O que o Supremo diz é que no crime de lesão corporal, mesmo que leve, o crime, se praticado no contexto de violência doméstica, é de ação penal pública incondicionada. Agora, a Lei Maria da Penha não trata somente do crime de lesão corporal. Imagine uma ameaça. O crime de ameaça também pode ser praticado no âmbito da violência doméstica familiar. E se for uma ameaça, é o quê? É um crime de ação penal pública condicionada. Ou seja, eu necessito, é imprescindível que ocorra a representação da vítima para que o Estado possa agir no sentido de punir essa atividade criminosa. Aí o que o código diz? A vítima foi lá e fez a representação, ok? Ela pode se retratar da representação? Pode. Só que, se for no contexto da violência doméstica familiar, só pode assim o fazer quando, mediante audiência designada para tal finalidade. Eu não posso chegar lá na delegacia e depois que eu fiz a representação falar o seguinte, ó, tá vendo aquele crime de ameaça que eu pedi pra vocês apurarem? Eu tô me retratando, eu não quero que você puna meu marido, mas não tem como. Neste caso, ou seja, havendo demonstração da vítima de que ela quer se retratar daquela representação, tem que ser designado audiência para tanto. E qual foi a ideia geral do legislador, senhores? Na maioria das vezes, essas pessoas continuam convivendo com esses maridos, com esses retardados que acham que mulher é objeto de direito, que acham que mulher é objeto dele e pode fazer tudo o quanto é para com essa pessoa. Entende-se, portanto, que deve haver ali, de forma clara, essa retratação deve ser feita sem qualquer juízo de valor no que tange ao quê? No que tange à perseguição desse marido para com a mulher. Porque pode ser que ela vá até a delegacia e retire a representação porque ela está sendo novamente ameaçada, porque ela está sendo ali
a sua manifestação de vontade não está sendo colhida de forma pura. Então, o que você entendeu? Vamos marcar uma audiência na presença do juiz, na presença do Ministério Público, para que essa possível retratação, sim, possa ser feita, tá? Então, primeira observação na Lei Maria da Penha é que é até possível realizar a retratação, mas ela tem que ser feita em uma audiência designada para tanto. Segunda observação, essa retratação pode ser feita até o recebimento da denúncia. Então, diferentemente da regra geral, em que a retratação só pode ser feita até o oferecimento da denúncia, na Lei Maria da Penha já tem denúncia. E é designado essa audiência para a parte se retratar ou não. Então, a retratação ela é realizada em audiência para tanto até o recebimento, ou seja, antes do recebimento da denúncia. Depois do recebimento, não mais é cabível retratação. Então, essa segunda observação difere do que anteriormente eu havia dito através do Instituto Regular da Retratação. A retratação na Lei Maria da Penha só pode ser feita quando? Em audiência. E quando? Antes do recebimento da denúncia, e não antes do oferecimento da denúncia, que é a regra geral. E a terceira observação que eu falei com vocês é que é possível, regra geral, a retratação da retratação. O que é isso? A gente foi lá, fez a retratação, fez a representação, voltou no outro dia, desfez, se retratou, e voltou no outro dia e falou, não, eu quero que continue a punir. Ou seja, retratou da retratação. Na Lei Maria da Penha não tem jeito. Na Lei Maria da Penha, se teve a audiência designada para tanto e fez-se a retratação, acabou, vai extinguir ali a punibilidade do sujeito. Não pode ela depois, por aquele mesmo fato criminoso, realizar a retratação da retratação. Não tem jeito, tá? Então são essas três observações que vocês têm que ter em mente, porque são peculiaridades da Lei Maria da Penha. Qual seja, é possível retratação? Sim, mas em audiência designada para tanto. O prazo é diferente, porque é até o recebimento da denúncia. E uma vez feita, não mais se pode voltar atrás. Não se admite retratação da retratação. Ok? Vamos anotar essas observações no caderno de vocês, fazendo o favor. E tem, deixa eu ver aqui, 9.3, né? 9.3. Retratação da representação. Retratação da representação. Anotem no caderno de vocês abaixo. Conceito. Retratar é voltar atrás. Retratar é voltar atrás. Ou seja, uma vez efetuado a representação, é possível que a vítima ou seu representante legal, retire a representação anteriormente feita. Retire a representação anteriormente feita. Desde que assim o faça, antes do oferecimento da denúncia. Desde que assim o faça, antes do oferecimento da denúncia. Nos termos do artigo 25 do CPP. Nos termos do artigo 25 do CPP. Ponto parágrafo. Também é possível a retratação da retratação. Também é possível a retratação da retratação. Ou seja, o sujeito efetua a representação, logo em seguida retira a representação,
logo em seguida retira a representação e posteriormente oferece novamente a representação. Desde que assim o faça, no prazo decadencial de 6 meses. Desde que assim o faça, no prazo decadencial de 6 meses. Sob pena de extinção da punibilidade. Sob pena de extinção da punibilidade. Outro parágrafo, anotem aí, observação. Observação. Nos casos da Lei Maria da Penha, Lei 11.340, nos casos da Lei Maria da Penha, Lei 11.340, em que se exige representação, a retratação pode ser feita. Mas somente em audiência designada para tanto. E antes do recebimento da denúncia. E uma vez realizada, não se admite retratação da retratação. E uma vez realizada, não se admite retratação da retratação. Você vai colocar aí artigo 16 da Lei Maria da Penha. Artigo 16 da Lei Maria da Penha, que tem essas peculiaridades aí que vocês acabaram de anotar. Tranquilo, senhores? Beleza? Vamos para o outro tópicozinho, tópico 9.4, anota aí, 9.4, eficácia objetiva da representação. 9.4, eficácia objetiva da representação. Vou dar um exemplo que eu acho que é mais fácil para vocês compreenderem esse instituto da eficácia objetiva da representação. Imagina a seguinte hipótese, ó, estelionato. Nós acabamos de ver que o estelionato é um crime de ação penal pública condicionado. Então ele exige o quê? Exige representação, ok? Aí imagine que você chegue lá na autoridade policial e fala o seguinte, ó, hoje, não sei nem que dia que é hoje, deixa eu ver aqui no celular. Esse trem de coronavírus, não sei nem que dia, hoje é 13 de maio. Então você foi lá hoje, 13 de maio de 2020, na delegacia e fala o seguinte, ó, eu fui vítima de estelionato ontem. Ontem me tentaram passar a perna. Dia 12 de maio me tentaram passar a perna e quem me tentou passar a perna foi o Mévio. Então eu estou oferecendo representação contra o Mévio em virtude desse estelionato que eu fui vítima ontem no dia 12. Beleza. Aí o delegado lá faz as investigações e no curso da investigação ele descobre duas coisas. O delegado descobre o seguinte, que aquele sujeito foi vítima de estelionato não só no dia 12 de maio, mas ele também foi vítima de estelionato no dia 10 de maio. E além do Mévio, praticou o estelionato tanto no dia 10 quanto no dia 12, Mévio e Tício. E aí chegam os autos do inquérito policial ao Ministério Público. O Ministério Público pega aqueles autos do inquérito e analisa. Pô, que merda, hein? O cara ofereceu representação em face do estelionato cometido no dia 12 e ofereceu essa representação apenas em face do Tício. E me chega o inquérito e fala que, na verdade, teve 2 crimes de estelionato.
teve um no dia 10 e teve um no dia 12. E além disso, o inquérito relatou aqui para mim, e tem indícios suficientes disso, de que não foi só o Tício que praticou, não. Foi o Tício e o Mévio que praticou tanto o estelionato no dia 10 quanto o estelionato no dia 12. O que o Ministério Público vai fazer? Na prática, senhores, é fácil. Na prática, ele vai remeter para o delegado de novo para pegar a representação em relação aos demais fatos criminosos, tá? Mas imagine que isso não ocorra. O que o Ministério Público pode fazer? Existe uma eficácia objetiva na representação. E o que isso significa? Uma vez oferecida a representação, ela abrange todos os autores e coautores ou partícipes daquela atividade criminosa. Ela abrange só um fato criminoso, só aquele fato criminoso que oferecia a representação. Mas uma vez oferecida a representação em relação àquele fato criminoso, ela abrange todos os coautores, todos os partícipes, mesmo que eu não ofereça a representação contra todos. Então, nesse nosso exemplo, o Ministério Público poderia fazer o quê? Ele poderia oferecer a denúncia em face ao estelionato cometido no dia 12. No dia 10 não pode não, porque ela é objetiva em relação aos coautores e não em relação a outros fatos criminosos. Mas, mesmo em relação ao fato criminoso do dia 12, ele poderia incluir na denúncia o Tício, que é contra quem eu ofereci a denúncia, mas poderia incluir também o Mévio, mesmo que eu não tenha colocado na representação. Em virtude do quê? Em virtude da eficácia objetiva da representação, já que, uma vez oferecida, ela é oferecida em face do fato criminoso e contra todos os autores e partícipes daquele fato criminoso. A isso nós chamamos de eficácia objetiva da representação. Tranquilo? Anotem no caderno de vocês, por gentileza. 9.4. Eficácia objetiva da representação. Eficácia objetiva da representação. E aí anotem abaixo. Uma vez oferecida a representação, em face de um determinado fato criminoso, tal representação tem eficácia objetiva. Ou seja, inclui todos os autores e partícipes da atividade criminosa. Da prática criminosa. Mesmo que não incluídos inicialmente na representação. Tranquilo? Olha, em relação à representação, era isso que eu queria trabalhar com vocês, tá? Mas, ao lado da representação, nós temos a requisição do ministro da Justiça. Então, anotem aí, por gentileza, no caderno de vocês, item 10, requisição do ministro da Justiça, já que o instituto é muito parecido com o da representação. Olha, a requisição do ministro da Justiça também se aplica para alguns crimes de ação penal pública condicionada. Então, a requisição nada mais é do que uma condição de procedibilidade. Isso significa que o Código Penal pode exigir para determinadas atividades criminosas que o Estado só possa agir se houver requisição do ministro da Justiça. Então, a natureza jurídica dela é necessariamente uma condição de procedibilidade, já que é uma condição específica da ação penal nos crimes de ação penal pública condicionada, aonde depende da manifestação de vontade do ministro da Justiça para que o Estado haja.
Se vocês pegarem o código de vocês, mais precisamente lá no artigo, Código Penal, tá? Pegue o Código Penal, lá no artigo 145, parágrafo único. Olha o que diz o artigo 145, parágrafo único. Parágrafo único. Prossegue-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1º do caput do artigo 141 deste Código. Então, se a gente for lá no artigo 141, é uma causa de aumento de pena. E o inciso 1º falou o seguinte, ó: se o crime for cometido contra o presidente da República ou contra chefe do governo estrangeiro. O que eu tenho aqui? Um crime de ação penal pública condicionada que exige requisição do ministro da Justiça. Quais crimes? Crimes contra a honra. Praticado contra quem? Praticado contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Isso são crimes que dependem de requisição do ministro da Justiça. Tem até aquele caso, não sei se vocês lembram, lá na Copa, que o Lula falou que o Ronaldo estava gordo demais, que não sei o que lá. Aí o Ronaldo replicou do lado de lá, eu posso até estar gordo, mas tem um presidente aí que eles falam que ele é um cachaceiro danado, um pilantra não sei o que, blá 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 blá. O que em tese o Ronaldo praticou? Em tese, tá? Um crime de injúria. Esse crime de injúria, mesmo que ele for cachaceiro, mesmo que for pilantra, mesmo que assim o for, é passível de punição. E este fato criminoso depende para a punição de requisição do ministro da Justiça. É óbvio que o Lula não ia fazer aquilo, né? Contra o Ronaldo, que era um fenômeno na época, nem fez, largou aquilo para lá. Mas, se ele quisesse que se interpusesse persecução penal em face do Ronaldo, dependeria de requisição do ministro da Justiça. Por isso, senhores, que requisição nada mais é do que manifestação de vontade do ministro da Justiça em alguns fatos criminosos, quais sejam crimes contra a honra praticado contra o presidente ou chefe de governo estrangeiro. E a natureza jurídica dele é uma condição de procedibilidade. Anota aí, por gentileza, número 10, conceito. Número 10, conceito. Escrevam à frente. Trata-se de manifestação de vontade. Trata-se de manifestação de vontade do ministro da Justiça, para a persecução penal, de alguns crimes assim exigidos pelo Código Penal, como por exemplo, crimes contra a honra, do presidente ou chefe de governo estrangeiro. Artigo 141, inciso 1º e 145, parágrafo único do Código Penal. Artigo 141, inciso 1º e artigo 145, parágrafo único do Código Penal. Tratando-se de uma condição específica da ação penal. Ou seja, condição de procedibilidade. Tranquilo? Entendam o seguinte. Apesar do nome requisição ser um nome forte sobre o aspecto do português, requisição não é sinônimo de ordem. O que eu estou querendo com isso dizer? Supostamente o presidente da República foi vítima de crime contra a honra. Vem o ministro da Justiça e oferece a requisição. Não é pelo fato do ministro da Justiça ter oferecido a requisição que o Ministério Público é obrigado a denunciar aquele sujeito.
que o Ministério Público é obrigado a realizar a persecução penal. O dono, o titular da ação penal, ainda continua sendo o Ministério Público. E é o Ministério Público que vai fazer o juízo de valor se aquilo dali é ou não uma atividade criminosa contra o presidente da República. Então, nada obsta, senhores, que chegue a requisição, o Ministério Público aferindo que aquela requisição ali, que o fato nem crime é, e peça o arquivamento daquele caso em concreto. Porque o titular da ação penal continua sendo o Ministério Público. É ele o dominus litis da ação penal. Razão pela qual requisição não é sinônimo de ordem. E uma outra observação que eu gostaria de fazer com vocês é sobre a possibilidade ou não de haver retratação da requisição. Nós vimos anteriormente, lá na representação, que é perfeitamente possível que o sujeito faça a representação e oportunamente se retrate, fala, ó, não quero mais que o sujeito seja perseguido criminalmente, que o sujeito tenha uma pena contra si. É possível? Sim, desde que o faça, em regra, até o oferecimento da denúncia, ok? Também tem-se entendido que isso pode ser feito no Instituto da Requisição, que pode também ser realizado a retratação na requisição, da mesma forma, até o oferecimento da denúncia. E olha, apesar de existir doutrina em sentido contrário, também tem se admitido a retratação da retratação na requisição. Lembrem como é que ela funciona? Ó, o sujeito vai lá e faz a requisição. O ministro da Justiça foi lá e fez. No outro dia ele foi lá e se retratou, falou que não quer mais que aquele sujeito seja punido. Aí ele vai no outro dia e muda de opinião e fala, não, eu quero que ele seja punido novamente. Nós vimos que lá na representação isso é perfeitamente possível, desde que eu faça no prazo decadencial de 6 meses. Tomem cuidado com isso, porque aqui a retratação da retratação não se sujeita ao prazo decadencial de 6 meses. Por que, senhores? Porque o prazo de decadência é causa de extinção de punibilidade apenas e tão somente do direito de queixa e do direito de representação. Não é do direito de requisição. Não existe prazo decadencial de 6 meses para se realizar a requisição. O prazo que ele pode assim fazer é o prazo da prescrição daquele... Desculpem, é o prazo prescricional daquele fato criminoso, tá? É óbvio que todo fato criminoso tem prazo prescricional. Desculpem, ele pode fazer a retratação da retratação, não necessita ser feito no prazo de 6 meses, havendo apenas de observar o prazo de prescrição daquela atividade criminosa, daquele fato criminoso. Por quê? Porque não existe prazo de decadência do direito da requisição, ok? Vamos anotar essas observações aí. Abaixo escreva o seguinte: requisição não é sinônimo de ordem. Requisição não é sinônimo de ordem, pois o titular da ação penal continua sendo o Ministério Público, pois o titular da ação penal continua sendo o Ministério Público, cabendo a ele realizar juízo de valor, sobre o fato ser ou não criminoso, Ponto parágrafo, para a gente encerrar. Apesar de haver doutrina em sentido contrário, admite-se a retratação da requisição. E, inclusive, retratação da retratação. Desde que eu faça
dentro do prazo prescricional do delito. Dentro do prazo prescricional do delito. Uma vez que o instituto da decadência, não se aplica na requisição. Uma vez que o instituto da decadência não se aplica na requisição. Perfeito, senhores? Então, nesse vídeo, o que nós vimos? Nós vimos dois institutos da ação penal, mais precisamente a representação e a requisição. No próximo, a gente começa a tratar das causas extintivas da punibilidade lá na ação penal. Ok? Um abraço a todos.